E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de mecânica clássica. Nesse vídeo nós vamos continuar o assunto em forças centrais. Nós vamos falar de duas coisas. Primeiro nós vamos falar do análogo unidimensional do problema. Devido à homogeneidade e isometria do problema, né, a gente conseguiu encontrar constantes de movimento que eliminavam graus de liberdade do meu sistema. E por último, nós ficamos com um só grau de liberdade, que é a coordenada radial R. Todas as outras nós conseguimos eliminar e separar por processo de redução de graus de liberdade. E, em razão disso, nós temos um problema análogo unidimensional, que seria descrito por um problema que só envolve a coordenada radial. E com isso, nesse problema análogo, nós temos um problema em uma dimensão com um potencial efetivo. Depois nós vamos falar de tipos de órbitas e como calcular órbitas em campos centrais. Certo? Então, vamos aqui para o nosso painel de aula, né? Primeiro a gente vai falar do potencial efetivo, depois nós vamos falar de órbitas. Qual é a ideia do potencial efetivo? Bom, primeiro nós vimos o seguinte: a invariância por translações do problema de campo central resulta na eliminação dos graus de liberdade do centro de massa. E nós vimos isso sendo implementado através do referencial do centro de massa, né? O que é invariância por translações? É a liberdade que eu tenho, em razão da natureza do sistema, de colocar a origem do sistema de coordenadas onde eu quiser. E nós vimos que a invariância por rotações resulta na eliminação da variável polar θ. Eu posso rodar o meu sistema de maneira que o eixo Z fique na direção do momento angular e, portanto, aqui nós temos a equação de movimento para θ, θ ponto igual a zero, e, portanto, a gente consegue escolher um θ inicial π sobre 2. Fixo como condição inicial π sobre 2 e essa condição se mantém com o tempo. E aí nós temos a equação azimutal. Dada essa condição acima, uma constante de movimento chamada μ, de maneira que μ ponto é igual a zero. A equação azimutal me dá uma constante de movimento. Assim como o ângulo polar me dá a constante de movimento também, que é o próprio ângulo. Mas aqui no caso da equação azimutal, a constante de movimento não é um ângulo, mas uma velocidade multiplicada por r ao quadrado. E por último nós temos a equação radial, né, que é a equação mr dois pontos menos mr φ ponto ao quadrado mais, né, dvdr igual a zero. Aí nós substituímos φ ponto ao quadrado aqui com relação à equação de movimento, né, μ ao quadrado sobre m ao quadrado r à quarta, m vai embora com m, r vai embora com r, então eu tenho mr3 aqui. Então essa é a equação radial. Como os outros dois graus de liberdade me dão uma constante de movimento, eu não tenho dinâmica nessa variável. Perceba que eu não tenho aceleração. Mas aqui eu tenho. Minha única equação dinâmica, que é uma equação diferencial ordinária de segunda ordem, é essa equação radial aqui. Então eu tenho uma redução a 1 grau de liberdade. O sistema, matematicamente falando, ficou unidimensional. Portanto, eu posso pensar nesse sistema como um sistema unidimensional. Como que eu vou fazer isso? Bom, é simples, né? Eu pego essa equação de movimento e eu interpreto como uma segunda lei de Newton, em que agora eu tenho menos dvdr é a força de interação, ou é o módulo da força de interação unidimensional do sistema. μ2 sobre mr3 é um termo de força que, somado à força interna, me dá o que eu chamo de força efetiva, ou que eu vou chamar aqui de força efetiva. Então, se eu pensar nesse problema como uma partícula unidimensional com a variável r, eu tenho massa vezes aceleração igual a força, que é a segunda lei de Newton. E nós também vimos qual é a expressão de energia no vídeo passado. Acho instrutivo a gente achar a energia a partir da equação de movimento para r. Então eu multiplico toda a expressão aqui por r ponto, né? Lembra que f de r é menos dvdr. Esse termo aqui nós já vimos, ddt 1/2 de mr ponto ao quadrado, portanto daria a energia cinética desse problema unidimensional. Aqui, com relação a esse termo aqui, eu sei que a integral de r a menos 3 é r a menos 2
vezes menos meio, né? Então aqui eu vou ter um menos 1 meio ddt de m quadrado sobre r ao quadrado. Desculpa, ddt não. Eu vou ter ddr de m quadrado sobre mr ao quadrado. É a integral dessa expressão. Eu vou colocar o meio aqui para frente. Como essa expressão aqui só depende de r, não depende do tempo, r.ddr é ddt. Aí eu vou jogar todas essas expressões aqui para esse lado. Eu vou ter um sinal positivo aqui, um sinal positivo aqui. r.ddr é ddt, então aqui eu tenho dv dt. Então eu posso colocar todo mundo aqui dentro do parênteses tranquilamente. Que é meio de mr ponto ao quadrado mais meio ao quadrado sobre 2mr ao quadrado mais v. Esse cara é o que eu chamo de energia. E nós calculamos como energia cinética mais energia potencial no vídeo passado. Aqui aparece claramente. No problema que nós estamos trabalhando, a energia cinética é esse cara aqui. Meio de mr ponto ao quadrado mais meio ao quadrado sobre 2mr2. E a energia potencial é essa aqui. Mas se eu pensar no problema como um problema unidimensional, ou seja, eu estou pensando num análogo, então é um análogo matemático, o problema físico, ele continua bidimensional, eu vou pensar nesse cara aqui como energia cinética e nesse cara aqui como energia potencial. Então eu tenho aqui o que eu chamo de potencial efetivo. Esse potencial aqui é um potencial centrífugo, ele dá origem a uma força centrífuga e ele pode ser pensado como um potencial, como a parte não inercial do potencial. Por quê? Porque eu estou em coordenadas esféricas e coordenadas esféricas não são boas coordenadas para referenciais inerciais. Então eu tenho aqui minha energia igual a energia cinética mais potencial efetivo. Se eu quiser resolver esse problema, eu tenho nessa expressão a forma perfeita de se fazer isso. Ou posso resolver, para cada tipo de força, a equação diferencial para R. A solução para a variável radial se dá simplesmente por quadraturas. Passo esse cara para cá. E é uma constante de movimento. É a minha sexta constante de movimento. Esse lado eu tenho E menos potencial efetivo. Venho aqui, multiplico todo mundo por 2 sobre M. Tiro a raiz quadrada. Aí eu tenho duas raízes, né? Para cada valor de R ponto. R ponto dr dt. Aí eu vou supor a coordenada radial e a coordenada temporal em determinado domínio são inversíveis. Isso é fácil de ver que é verdade, porque o raio do meu problema vai de 0 a infinito e o tempo também, no geral, vai de 0 a infinito. Então eu posso escrever a inversa de TDR como sendo 1 sobre raiz de 2m. Aí eu vou colocar aqui uma m sobre 2 aqui em cima. Eu vou colocar o dr para cá e o dt aqui. Então vocês já viram que se eu quiser resolver essa integral, todo mundo aqui depende de r, todo mundo aqui depende de t. Então t menos t0 vai ser igual agora à integral desse lado aqui, que eu chamo de quadratura. A integral aqui é de determinado r0 até r, e aqui eu coloco um linha para que se diferencie a variável de integração e o limite de integração r lá em cima. O potencial efetivo, ele vai depender, claro, da massa. Todo mundo depende da massa, mas ela não é uma variável, mas ela vai depender dessas constantes de movimento aqui. μ vai depender de r' e, por enquanto, é disso que ele depende mesmo. Ou seja, a constante de movimento que diz respeito ao movimento azimutal está aqui no potencial efetivo. Ou seja, eu posso escrever esse aqui dessa forma aqui. R a menos 2 mais V de R. Sinal negativo aqui. Eu posso resolver minha curva temporal ou minha função horária em R com essa expressão. Depois que eu resolvo, eu consigo encontrar aqui um tempo como uma função de R, R0, μ e E. Como eu supus que estou no domínio em que R e T são funções inversíveis um do outro, eu posso inverter essa relação. E aqui eu vou ter T0 também, tá certo? Então eu inverto essa relação e aqui desse lado eu vou ter as constantes T0, R0, μ, a energia
e a variável t. Essa é a equação horária radial. No caso da equação azimutal, a solução para a equação azimutal seria também, claro, dada por essa constante aqui. Então, a partir do momento em que eu resolvi, aqui eu vou colocar um r elevado a menos 2, para tirar ele daqui. A partir do momento que eu tenho r em função de t e das outras variáveis, eu simplesmente venho aqui e substituo. Portanto, eu vou ter também condições de resolver essa equação que é de primeira ordem. Portanto, tecnicamente, eu resolvo qualquer problema. A minha única dificuldade é computacional. Eu primeiro tenho que resolver essa integral, tenho que inverter essa relação, tenho que substituir essa relação aqui e integrar novamente para encontrar φ. A outra forma de resolver, a forma para resolver para φ é a mesma, mas para R, ou seja, também podemos resolver a equação radial diretamente. Que a equação radial é essa aqui. E que nós vamos também... A segunda coisa que nós teríamos para falar hoje, órbitas. Todo mundo usa órbita de diversas maneiras diferentes, mas eu vou definir o que é uma órbita. Uma órbita é definida como uma relação raio em função do ângulo azimutal φ. E alguns autores dizem que é φ de r, mas como os dois são inversíveis no domínio de φ de 0 a 2π, as duas definições elas são, pelo menos aqui no nosso caso, equivalentes. E calcular uma órbita para os problemas que nós estamos interessados é muito mais interessante do que calcular a equação horária radial para depois calcular a equação horária azimutal. Assim como a gente viu já no exemplo do oscilador harmônico isotrópico, pode acontecer que a solução temporal ela não seja tão interessante quanto conhecer diretamente a geometria da própria órbita, né? E aqui, como a gente sabe que nós estamos no plano XY, se eu conhecer a coordenada de determinada posição, eu vou ter relacionado a essa coordenada um raio R, pelo menos no domínio de 0 a 2π, né, que é o domínio dessa variável. Como é que eu calculo a órbita? Se a órbita é R igual a R de φ, eu posso diferenciar essa equação aqui, calculando dr. Portanto, dr é igual a dr dφ dφ. E podemos, claro, também calcular a derivada temporal desses objetos. Portanto, aqui eu tenho um r ponto e aqui eu tenho um φ ponto aqui. Portanto, dr dφ é igual a r ponto sobre φ ponto. Agora, nós vimos, olha só, que r ponto é essa expressão aqui. Esse cara aqui é o r ponto. E o φ ponto está aqui em cima, nessa expressão. Ou seja, φ ponto é igual a μ sobre m r ao quadrado. Então, nessa expressão aqui, eu tenho mais ou menos essa raiz dividido por μ mr ao quadrado. Posso colocar aqui. Agora eu vou simplesmente separar essa raiz constante aqui. Então, eu vou colocar esses caras aqui para dentro. Então, eu tenho m ao quadrado, r à quarta, dividido por μ ao quadrado. E esse m por esse m vai embora. Olha que todo mundo aqui depende de r, certo? Potencial efetivo, ele também depende de μ e de r. Então, eu posso perfeitamente, supondo um domínio em que exista essa função φ de r, escrever essa relação também como uma quadratura. Eu posso escrever dφ é igual a dr. Esse cara aqui vai para o denominador e esse cara aqui vai ficar de fora invertido. Bom, eu coloquei μ ao quadrado e r à quarta aqui, né? Tirá-los daqui. Então, aqui eu vou ter um μ dividido por r ao quadrado. Esse termo aqui vai facilitar a minha integração. E agora sim, esse lado todo mundo depende de r e esse lado todo mundo depende de φ. Eu posso integrar. Portanto, eu vou ter um φ menos φ0, que é uma condição inicial. Aí eu tenho aqui a integral de R0, ou seja, o R de φ0 a R. E agora eu coloco um R' só de praxe.
Então a maneira como a gente calcula a órbita é calculando essa quadratura aqui, que apesar desse termo aqui, ele pode ser mais simples de calcular do que essa quadratura aqui. E de fato no problema de campos centrais é essa órbita que nós vamos calcular. E aí nós vamos ver o seguinte, a depender do potencial V de R, nós temos órbitas abertas e nós temos órbitas fechadas. As órbitas abertas são aquelas que coordenada radial R não é, e nós vamos ver que isso aqui, órbitas abertas, envolve um ponto de retorno. As órbitas fechadas são aquelas em que R é limitada e tem 2 pontos de retorno, ou um ponto de retorno duplo. A gente viu que os pontos de retorno estão relacionados, só para a gente relembrar, né? Pontos de retorno são raízes da equação E menos potencial efetivo igual a 0. Então as órbitas abertas, elas são aquelas que nós chamamos também nos referimos a estados de espalhamento. Vou gravar um vídeo especial sobre espalhamentos também para esse curso. E as órbitas fechadas, elas estão relacionadas a estados que nós chamamos de estados ligados do sistema. Quando a gente pensa no sistema solar, a órbita dos planetas ao redor do Sol são órbitas fechadas. Eu tenho um R mínimo e um R máximo, ou um afélio e um periélio. Enquanto órbitas abertas, nós temos como exemplos objetos que vêm de fora do sistema solar, se aproximam em determinado ponto máximo do Sol e voltam de novo a sair do sistema solar. Quando nós resolvemos o problema de campos centrais, nós vamos ver que essas órbitas elas estão ligadas a formas geométricas que são seções cônicas. Então, acho que a gente pode voltar para cá. Em resumo, nós falamos sobre o potencial efetivo e nós falamos sobre as órbitas em campos centrais. Na próxima aula, eu vou usar esse conhecimento para resolver o problema de órbitas planetárias, claro, usando a aproximação que nós definimos anteriormente, que é da massa do Sol muito maior que a massa do planeta. E nós vamos resolver de duas formas, resolvendo a quadratura e resolvendo a equação radial do problema. Bom, gente, então é isso. Bons estudos e até a próxima.